Então, adentrando um pouquinho mais nos sofrimentos preliminares, aquelas flagelações, é importante destacar que esses hematomas, ou seja, a pele roxa, a pele avermelhada após as flagelações, não aparecem no sudário, porque se não sangrou, só apenas suou, né, não ficou visível. Mas a gente sabe, se a gente levar uma pancada, fica o roxo. Então, por mais que não seja visível, a gente sabe que tinha mais dois sofrimentos ali do que é possível ver no Santo Sudário. Além disso, o período que se passou ali durante a noite, né, esperando um julgamento, foi de flagelações também. Então, no sudário dá para ver essas escoriações, né, esses rasgões na pele, principalmente na face, como a gente comentou, tem ali uma quebra na cartilagem, causada pelas pauladas, né? A flagelação no sudário dá para ver as marcas dos ossos e esferas de chumbo por todo o corpo, exceto nos braços, indicando que Jesus estava nu e de costas para os dois agressores e com os braços amarrados para cima numa coluna. Então, se os agressores estavam batendo aqui, os braços não foram atingidos porque os braços estavam para cima. Então, por isso que nos braços, no Santo Sudário, não se vê nenhuma marca de flagelação. Quanto à coroação de espinhos, né? Era uma espécie de gorro, não um anel, como a gente costuma ver. Na verdade, era um gorro, então feriu a extensão da cabeça como um todo, e não uma faixa específica. E é notável no sudário o fluxo de sangues irregulares e acúmulo sobre as sobrancelhas. E aqui entra um detalhe importante, porque se você for olhar qualquer pintura que represente a morte de Jesus, você vai ver fluxos de sangue, sim, mas você vai ver esses fluxos de sangue escorrendo ao longo da face, né? Algo que se você derramar um líquido ou suar mesmo, você percebe que há um acúmulo acima das sobrancelhas, porque é uma barreira que impede, né, de cair nos olhos, enfim. Então, não tem como o Santo Sudário ser falso se esse detalhe tão específico está tão bem representado lá. Não só esse, mas outros também. Quanto ao transporte da cruz, né? Dá para notar no sudário esfoladuras, ou seja, meio que raladuras nas costas, por conta do patíbulo, né? A gente, na parte horizontal da cruz. E nos joelhos também dá para notar alguns ralões por conta das quedas que Jesus sofreu, né? Então, sangrou e ficou no Santo Sudário. Seguindo, aí entra o que o Diassi estava falando, né? Porque anatomicamente, para os médicos, e aí se eu te falar alguma besteira, a Aureliana tá aí para corrigir, a mão não se interrompe onde a gente enxerga, né, aqui no pulso. Porque meio que o pulso ainda tem alguns ossos que pertencem à mão, e, além disso, como o de Assis comentou, né? Se fosse numa região mais aqui entre os ossos que fazem os dedos, como tem aí na imagem, não teria onde o cravo se apoiar. Simplesmente a pele não aguentaria o peso completo do corpo. Porque imagina que Jesus pesava 80 quilos. Aí, não entrando nos fatores matemáticos, mas o fato de estar ali em uma posição diferente, uma angulação diferente, fazia com que essa força, ao invés de ser 80 quilos, fosse puxando como se fossem 96 quilos, por exemplo. Então, era uma força maior até do que o próprio corpo. Não teria como a nossa pele da mão aguentar isso. Então, os carrascos, aqueles que condenavam, né, eles já estavam acostumados a fazer isso, eles trabalhavam com isso. Então, eles não colocavam ali entre as mãos os dedos, né, esses ossos que formam os dedos, mas um pouco mais abaixo, né, mais próximo do pulso, num, num buraquinho que tem entre os ossos, que se você bate, a pessoa que fez esse estudo, ela teve acesso a braços amputados, a mãos decepadas, e ela fez esse experimento, né, de pegar um cravo, mais ou menos nas dimensões que eram relatadas historicamente, e bater. E naturalmente esse cravo é direcionado para essa cavidade, que não quebra nenhum osso, acaba seguindo o que diz as escrituras, né, que nenhum osso dele foi quebrado, mas pega esse nervo.
E esse nervo que está aí nessa região é que acaba causando algumas dores, como a gente comentou. Certo? Aí vocês podem perguntar, né? Tá falando dos cravos da mão, mas também tinha os cravos dos pés. Só que lembrem que primeiro a pessoa era grudada pelas mãos, para depois ser grudada pelos pés. Então, a força que os pés exerciam ali para manter o corpo era mínima, era quase que desprezável. Doía, doía, porque foi um furo na carne, né? Mas não estava sustentando o corpo como estavam os braços. Aí, além disso, o joelho ficava dobrado, então não tinha como ter muita força ali mesmo. E aí eu comentei, né, dos fluxos de sangue nas duas posições que dá para ver no sudário, e isso descarta o cedilho, né? Não sei se vocês lembram, mas seria aquele banquinho entre as pernas. Então, dá para notar que não existiu, porque senão não precisaria estar erguendo o corpo. Os pregos seguem a anatomia do corpo, encontrando espaço, como eu já falei, sem quebrar ossos. Conhecido dos carrascos, já comentei. O nervo, eu só não falei o nome, né? Mediano. Mas, enfim, quando esse nervo é ferido, a mão acaba fechando. Então, se você for olhar com cuidado o Santo Sudário, você não vai conseguir ver os polegares de Jesus. Exatamente por esse fato, né? O nervo foi ferido e o polegar acabou fechando e ficando escondido ali. Não é que Jesus não tinha esse dedo, tá? Seguindo, a chaga dos pés. E aqui nos pés também se nota dois fluxos, só que aqui já não é pelo processo de crucifixão. Para que vocês não estejam cansados ainda tem muita informação. Um é em direção aos dedos, e aí é quando realmente estava na cruz, né? O pé estava ali para baixo, o sangue estava escorrendo. E outra é em direção aos calcanhares, e aí já está mais relacionado ao transporte, né? A gente vai ver um pouco mais à frente como foi feito esse transporte, mas o pé ficaria na posição em pé, ou seja, o sangue fluiria no sentido do calcanhar. No sudário, né, o pé esquerdo se encontra, na verdade, na cruz. O pé esquerdo se encontra sobre o direito, e isso é possível de enxergar pela angulação que faz do corpo e do joelho. Dá para ver direitinho lá no Santo Sudário também. Que acaba que após morrer o corpo fica enrijecido, né? Então, essa posição da cruz também foi a posição que se visualiza no Santo Sudário. Só os braços, né, que precisaram ser forçados para não ficar abertos, né? Não ficar ali todo o corpo encolhido dentro do tecido e os braços de fora. Então eles tiveram que realmente serem forçados sem necessariamente quebrar, apenas aplicar uma força um pouquinho maior. Após a morte, a cabeça pende para a frente. E aí, se você olhar para várias representações artísticas, você vai ver talvez pendendo para a esquerda, pendendo para a direita, e até tem um sentido simbólico, de tipo, olha para o lado dos pagões, dizendo que a salvação veio para todos. Mas anatomicamente, eu falei lá para vocês, né? Os braços estão estendidos, os músculos estão estendidos nessa região, e não tem como o músculo do pescoço tender para um lado ou para o outro. Então ele acaba pendendo para frente, né? Os cravos atravessavam facilmente a parte mole do pé, né? E dava suporte para o seu erguimento. Então, por mais que eu tenha dito, né? Ele não dá uma força tão grande ali para o corpo, mas na hora de se erguer, era ali que tinha um apoio, né? No pé e basicamente no cravo que estava no pé. Então, além de aliviar a respiração, acabava intensificando a dor no pé. O sangramento causado pelos furos não eram extremos, pois alcança apenas veio. É só um detalhe a mais. Seguindo, outra chaga do coração. E aí Jesus foi perfurado do lado direito. E aí uma curiosidade, não sei se vocês prestaram atenção nas missas que vocês foram, mas quando vocês forem, prestem atenção que o cálice, que é onde o padre coloca o vinho para transubstanciação, ele fica do lado direito do altar, exatamente para simbolizar esse recebimento do sangue de Jesus que jorrou pelo lado direito, né? A gente sabe que o coração fica ali no centro, mas tem uma parte que está do lado esquerdo. Então a lançada foi do direito para o esquerdo. Isso nunca foi questionado, mas é algo relevante a se acrescentar.
O sangue jorrado vinha do coração, como a gente sabe, e essa água que a palavra descreve, né? Notem que tá bem científico, né? Ou se vocês não entenderem, podem falar, podem perguntar, né? Mas essa água que foi vista na lança, né? Ela veio do hidropericárdio, que acaba sendo tipo uma cera que envolve o nosso coração. Já já tem uma imagem disso. Não é bem água, mas tem cor de água, escorre como água e pode ser chamado de água. E aconteceu devido a uma pericardite traumática. Não sei o que é isso, mas vocês dão um Google depois. Mas tem muito a ver com as violências, né, que Jesus sofreu, o traumatismo que ele sofreu durante a flagelação. E, de forma geral, essa doença, esse processo, né, esse trauma, causa dores horríveis, assim como outras dores que já estavam falando. E aí eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu tive quando eu recebi essas informações, mas todas essas dores me fazem imaginar de forma mais elucidativa o sofrimento de Jesus, né? E dizer, poxa, foi por mim, né? Foi por mim que Jesus morreu. Por mais que a gente esteja aí no processo de consagração à Nossa Senhora, a gente sabe que é a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, então é importante a gente conhecer mais Jesus, conhecer mais esses detalhes, principalmente se você gosta de ser convencido pela mente, né? Eu gosto de pensar que o Senhor tem formas de atrair as pessoas diferentes. Alguns ele atrai pela música, alguns ele atrai pelos sentidos, pelos sentimentos, outros ele atrai pela razão, pelas informações. Então eu gosto de repassar essas informações que por mais que vocês não sejam pessoas que são atraídas pelas informações e acabam aumentando a fé de vocês, pode ser que sejam, pode ser que não, mas vocês podem entrar em contato com alguém em algum dia que precisa dessa informação e vocês vão ter ali disponível, nem que não sejam com todos esses detalhes, mas vão ter disponível na mente de vocês ou nas anotações de vocês para repassar, né, e tornar a fé de alguém ou até a mesma de vocês mais forte. Então, seguindo. A chaga é percebida no sudário, pois alguém aproximou o tecido do corpo. Então, imagine aí a pessoa depositando o corpo de Jesus, cobrindo com um pano e aproximando o pano do corpo. E é graças a essa pessoa que a gente consegue ver essa chaga do coração. E esse processo de ter aproximado, né, é o que torna no Santo Sudário o braço direito um pouquinho maior do que o braço esquerdo. Mas não é porque o Jesus era desformado, não. É só por causa disso mesmo, porque a impressão foi feita de uma forma diferente entre os braços. E aqui tem uma observação. A gente falou lá de Teresa Neumann e da Marte, que elas tinham os estigmas, né, que estavam perdendo sangue. São Padre Pio também teve estigmas, mas esses estigmas que são concedidos aos santos, né, eles não são concedidos nas posições exatas dos estigmas de Jesus, tá? Eles são concedidos nas posições que aquelas pessoas acreditavam que tinham sido as chagas de Jesus. Então, pode acontecer de alguém ter recebido o estigma na mão, quando na verdade Jesus foi um pouquinho mais para baixo, mais perto do pulso. Então, é só essa observação que não é porque o estigma de alguém foi do lado esquerdo que Jesus foi ferido do lado esquerdo, certo? Então há essa variação entre pessoas que receberam estigmas, mas não pela representação de Cristo em si. É muito pela fé, porque esses estigmas acabam fortalecendo a fé dessas pessoas, das pessoas próximas a elas. Seguindo, em relação ao transporte de Jesus, né? Jesus foi descido e transportado de forma delicada e com ternura e respeito. Era alguém muito amável por aquelas pessoas próximas. E esse transporte foi feito na horizontal, né? Retirou-se ali Jesus, foi feito na horizontal. E o corpo de Jesus só foi colocado sobre o sudário lá no túmulo. Porque se fosse colocado nesse trajeto, ele teria muito mais sangue do que se é observado. Então, entende-se que esse pano foi colocado a posterior. Então, dois homens sustentavam ali a parte horizontal da cruz, né? E um terceiro segurou o calcanhar para poder retirar e descer. Outros dois sustentaram ali pelo meio, no tronco, né? Mas não diretamente com a mão.
Porque, lembrando, eram pessoas do judaísmo que não queriam ter um contato direto com a morte, com coisas que tocaram mortes ou pessoas mortas. Então eles usam um pano retorcido para fazer tipo uma cinta, uma rede, uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, para sustentar Jesus ali no meio, na região do tórax. E aí a gente afirma isso com base em quê? Olhando lá para o sudário novamente, é possível ver uma região que o sangue se coagulou de uma forma característica de um tecido retorcido ali. Então, entende-se que esse tecido retorcido foi do processo de transporte de Jesus da cruz até o túmulo. E lá no túmulo, como a gente falou, as mãos foram forçadas ali para a região mais frontal do corpo, cobrindo inclusive a genitália. Lembrando, Jesus estava nu. Seguindo, em relação ao sepultamento, o tempo para sepultamento foi curto. A gente tem que lembrar que eram judeus, já se aproximava o sábado, eles tinham um sábado com grande prestígio, então acabavam não querendo ocupar esse tempo. Então, Jesus não foi sepultado de forma completa, né? Tanto é que é por isso que no domingo as mulheres vão ao túmulo para poder meio que finalizar esse processo. Mas, além do tempo ser curto, porque o sábado se aproximava, tiveram que perder, entre aspas, um tempo aí para comprar a mortalha, né, que é o santo sudário, ou para comprar ali as essências que se coloca junto. E até por ser tão pouco tempo, esse translado de Jesus até o túmulo foi para o túmulo mais próximo que tinha. Não é porque Jesus tinha comprado aquele túmulo, não. É porque era o mais próximo, a pessoa estava com pressa, era de alguém que estava ali envolvido, então foi mais fácil. Então não tiveram tempo de lavar, graças a Deus, porque se tivessem lavado a gente não teria o Santo Sudário com tantas marcas e tantas histórias para a gente reconhecer o sofrimento de Jesus. Mas esse costume de lavar, de ungir, né, como Jesus vai falar lá nas Escrituras, né, que a pecadora lava os pés dele com perfume, unge e seca. Esse era um processo comum após a morte. Jesus não teve esse processo, teve enquanto estava vivo. E aí eles só usaram algumas substâncias, passaram, né, no corpo para evitar a putrefação, para poderem voltar e terminar esse processo. E essas substâncias é que acabaram também ajudando a marcar o santo sudário. E da mesma forma, né, eles valorizavam o corpo, assim, no sentido de prudência, mas pela pressa não tiveram tempo de cobrir Jesus, né? Se tivessem realmente vestido Jesus, também não teria dado para ver chagas como a do peito, por exemplo. Já comentei, né, que é por isso que as mulheres vão no domingo para finalizar. E eu também já comentei, Jesus ressuscitou e deixou o seu sudário. Seguindo. Então, sobre essa parte da crucifixão, a gente finalizou, tem só mais essa última parte. Peço um pouquinho de paciência, tá quase acabando. E aqui vai falar já da nossa posição, né? A gente viu Jesus morreu e está entre nós. A gente viu a morte de Jesus e agora vamos ver como nós devemos também levar as nossas cruzes. Helenice? Não, Abigail, é porque é, tu falou que as mulheres lavaram os pés de Jesus com perfume, né? Mas isso era uma prática que se fazia depois que a pessoa morria? Isso. Era comum limpar o corpo da pessoa morta como um todo após a morte, como uma forma de honra mesmo. Ah, entendi, legal. Tanto que Jesus até comenta, né? Algo assim que não lavaram ali nem as mãos e ela lavou os pés dele, algo que era dedicado a pessoas importantes. E aí os Entendi. estudiosos também falam, né, que já foi a limpeza, entre aspas, que Jesus teve, que não teve quando morreu, né? Preparação de tudo, é tudo, né? Impressionante. Sim. Ok, vamos seguindo. Devemos levar nossas próprias cruzes. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho de um outro livro de São Luís.
que é Carta aos Amigos da Cruz. Não sei se vocês lembram, a gente comentou lá no começo das formações sobre a vida de São Luís, sobre as obras dele, e uma dessas era esse livro, Carta aos Amigos da Cruz. E aqui vão ter alguns trechos para a gente comentar e ver como o livro é bom e ficar também o estímulo, né, para vocês buscarem mais sobre esse livro. A gente tem ele em PDF, a gente pode estar repassando depois. Os demônios unem-se para vos perverterem. Vós, uni-vos para os derrotar. Os gananciosos avarentos associam-se para comercializar ouro e prata. Vós trabalhais juntos para alcançar os tesouros da eternidade, escondidos na cruz. Os libertinos unem-se para se divertirem. Vós, uni-vos para sofrer. Então, São Luís já começa o livro nos chamando ao sofrimento, né? Muitas vezes a gente está aí arredio, não querendo sofrer, querendo uma vida mansa, mas Jesus sofreu e disse para a gente também pegar a nossa cruz, né? Então, São Luís defendia muito isso, de aceitar os nossos sofrimentos no dia a dia, aceitar que nossa vontade não está sendo feita, inclusive isso é um processo muito grande de santificação para nós, porque muitas vezes a gente quer que nossa vontade seja feita independente de qualquer coisa, quando Jesus não nos ensina isso, né? E no livro Imitação de Cristo também vai ter isso muito forte. Amigo da cruz é o homem santo e desapegado dos bens terrenos, que eleva o seu coração acima de tudo quanto é caduco e perecível. A sua pátria está no céu, vive neste mundo como estrangeiro e peregrino, sem deixar-se aprisionar pelas coisas do mundo, que observa do alto com olhar indiferente e as fixa com desdém. Então, a pessoa que é amiga da cruz, que busca imitar Jesus Cristo, não tem esse apego às coisas do mundo. Toda a perfeição cristã consiste nisso, na firme vontade de tornar-se santo. Nós somos chamados a ser novos cristos e temos a vocação de sermos santos. Então Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, e aí nessa frase, né, alguém remete a um número reduzido de pessoas, então não é todos venham até mim, mas alguém em específico, sabe, né? Muitos são convocados, quase ninguém tem tempo. E não é algo obrigado, é se quiser, tem que ter uma vontade verdadeira. Mas essa vontade é concedida pelo Espírito Santo. E a conversão nessa frase, né? Quando se continua. Renegue-se a si mesmo. Então acaba sendo o oposto da vaidade, dos que se consideram diferentes dos outros. Então não se considera superior a ninguém. Você está renegando a si mesmo. Indica ainda aceitar as reprovações sem se desculpar, sofrer ataques sem se defender ou ser rebaixado sem se elevar. É uma vida de humildade, né, de forma geral. Continuando a frase, tem na mortificação, tome a sua cruz. A sua cruz, ou seja, é bem específico, é a sua cruz em número, em peso e em medida. Na espessura, ou seja, de perda de bens, de humilhações, desprezos, dores, doenças e provações espirituais. No seu comprimento ali da sua cruz, determinado período de dias, de meses, sob calúnia ou imobilizado em cima de uma cama, ou em estado de pendente, ou tomado por tentações, aridez, abandono ou outras mortificações espirituais. Essa mesma cruz, em sua largura, é dada por circunstâncias duras e amargas, por parte de amigos, familiares e parentes. Em profundidade, ela é provações sem conforto algum. Levada essa cruz, né, que a gente é chamado a levar, sem paciência, sem azedume, sem murmurações ou queixumes. E aqui entra uma coisa bem difícil, né, como a gente comentou um pouco atrás, a gente busca muito que a nossa vontade seja feita. Então, quando ela é contrariada, a gente tende a pelo menos reclamar. E aqui São Luís nos diz ao contrário, nós devemos abraçar a nossa cruz e levá-la, sem impaciência, sem azedume, sem murmurações ou queixumes. Seguindo. A cruz é necessária para reduzir ou fundar o período no purgatório. E aí a gente lembra lá da formação anterior, né, que a gente falava da aparição de Nossa Senhora de Fátima, que ela apresentava aos pastorezinhos o inferno, apresentava o purgatório. E aí a gente pode dizer, né, com clareza que o purgatório existe. Nossa Senhora o apresentou àquelas crianças, elas ficaram aterrorizadas ao ver o purgatório, mais ainda ao ver o inferno. E nós sabemos que as penas do purgatório
são tão dolorosas quanto as do inferno. O fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno, certo? Não se iludam disso. Purgatório não é um mar de rosas, não. A única diferença é que o purgatório você sabe que um momento acaba após um período aí X de anos e o inferno não, é eterno. E o purgatório, não sei se vocês lembram, a gente comentou em alguns encontros atrás que a gente faz algumas obras e recebe indulgências, né? A gente recebe aí, não sei se vocês lembram, algum tempo atrás teve a Porta da Misericórdia, que você ia, fazia uma confissão, fazia algumas obras, rezava pela intenção do padre e acabava recebendo perdão. Então, todas essas indulgências estão baseadas lá nos evangelhos, quando Jesus diz, né? O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, o período do purgatório pode ser reduzido através dos nossos sofrimentos terrenos. Então, se você ia passar 60 anos no purgatório, pode ser que você passe só 10, porque você já sofreu o equivalente a 50 anos do purgatório na Terra. Tanto é que há santos que dizem que, se pudessem, voltariam na Terra apenas para sofrer um pouco mais. Então, a gente entende aí a importância do sofrimento, né? Ação, né? Seguindo ainda nessa frase de São Luís, porque o livro como um todo, né, o Cartas aos Amigos da Cruz, ele se baseia nessa frase para fazer todos os capítulos. E siga-me. É preciso carregar a cruz como Cristo carregou a dele. E aí, São Luís dá alguns exemplos. Se tem algo que tem grande afeição, ou seja, você tem um grande apego, dai a alguém que precise. Não gostais de determinada comida, comei. Não gostais de fazer um determinado ato de virtude, fazei. Não gostais de ter que enfrentar o mau cheiro, cheirai. Então, São Luís vai muito nos confrontar, né? Dizer, olha, saia da sua zona de conforto, vamos além de onde estamos. Você quer ser santo, você tem que abraçar a cruz. Você precisa ir contra esses seus instintos de estar numa boa vida, né? De estar no conforto para chegar nesse ato de santidade. Então, não gosta de comer? Vai lá e come, certo? Vamos para frente. A gente finalizou a formação. Esse terceiro trecho era um pouquinho mais curto. E aí a gente entra nos avisos, certo? Dia 7/5 começou a terceira semana, como a gente sabe. Ela vai até amanhã, dia 12. E dia 13 temos a nossa consagração. Como a gente discutiu lá no grupo, né? Não estava tendo um horário na matriz ou em igrejas próximas e conhecidas para a gente fazer pela noite. Então a gente vai estar se reunindo na matriz de Calcaia no horário de meio-dia. E aí as recomendações, né? Quase obrigatório. E com a blusa, todo mundo já recebeu. Então, mantenha a blusa limpinha, cheguem lá. Levar a carta assinada, a mesma que a gente foi escrevendo ao longo do tempo. Se ainda não deu tempo de terminar, termine. E a cadeia, para quem vai renovar a mesma cadeia, para quem comprou uma cadeia nova, a cadeia nova. E o ideal é chegar cedo, né? Porque por ser uma missa dia 13, por mais que seja meio-dia, acaba tendo uma certa devoção forte. Então pode ser que a igreja esteja cheia. Então vamos chegar cedo para garantir que todo mundo consegue entrar, todo mundo consegue estar pelo menos próximo. Helenice? É isso que eu ia falar, Bicael. 13 de maio. Na verdade, todo dia 13 é super lotado, né? A missa na matriz. Porém, eu bato meu ponto meio-dia em ponto. Então, é impossível eu chegar cedo. Mas eu vou estar lá, entendeu? Provavelmente vou ficar do lado de fora, infelizmente. Amém. Eu acabei não acrescentando, né? Para as pessoas que não vão conseguir estar presente nesse local, nesse horário, podem estar renovando nesse mesmo dia, nas suas localidades, nas suas igrejas, em outros horários. A gente vai estar se reunindo nesse horário, mas não impede, tá? De renovar ou de se consagrar
em um horário diferente. E aí, sobre o processo de. Só um minuto, Abigail. Mas eu vou estar lá, tá Sim, sim, bom? Só não vai ser dentro da igreja, porque não vai ter condições, né? Mas eu estarei lá. sim. É porque pode ser que algum dos que estejam aí, ou alguém que vai assistir depois, não possa, né? Então já tô deixando adendo colocado, já que você me lembrou. Sim, sobre a consagração em si, para quem vai se consagrar a primeira vez e não vai se consagrar junto, ou até quem vai se consagrar junto e ainda está um pouco perdido em relação a como funciona, a gente participa da missa, comunga, e após a comunhão, a gente faz a leitura da carta de joelhos, de preferência, né? Se você não pode ficar de joelhos, você fica de pé, mas com profunda reverência àquele momento. Diante de uma imagem de Nossa Senhora, se não tiver uma imagem de Nossa Senhora, diante do próprio sacrário, e faz esse momento de consagração, certo? É apenas a leitura da carta, se você já tem a sua cadeia abençoada, você pode colocar em seguida. Se você vai só renovar, não precisa retirar, você mantém. Se sua cadeia ainda não está abençoada, você pode procurar o padre ao fim da missa para estar abençoando. E, assim, em anos anteriores, a gente acabava se reunindo, até por questão da pandemia, não poderia ficar muito tempo na igreja, e a gente fazia esse processo da leitura da carta após a missa na sede da comunidade. Mas, dado o horário, dado que está bem mais tranquilo, a gente vai buscar comungar um pouquinho mais no começo da fila, né? A depender ali como vai estar organizada as coisas na matriz, mas se a gente conseguir sentar na frente, a gente consegue comungar rápido também. Então a gente se ajoelha e faz ali individualmente, no nosso interior, essa consagração. E aí essa é uma Era observação isso que eu ia te... Abigail, de, desculpa. Era isso que eu ia te perguntar, porque ano passado teve um pequeno momento, né? Bem direitinho. Só que desse ano não. Tu chegou a falar com o padre pra ver se ele meio que deixa um momento depois da que a gente comungar ou não. pois é, era isso que eu ia comentar agora, essa observação. Porque teve esse caso na última turma, mas foi bem específico porque uma pessoa da paróquia estava se consagrando junto com a gente e ela já tinha proximidade com o padre. E aí ia ter uma outra turma que também estava se consagrando e o padre decidiu fazer esse momento com todo mundo. A gente não tem certeza se isso vai acontecer novamente. Então, de antemão, a gente vai estar indo pensando que vamos ler a carta individualmente, né? Mas chegando lá, pelo menos da última vez a gente foi informado, né? Notaram que a gente ia se consagrar, até pela blusa padrão. Geralmente as turmas têm uma blusa padrão. Então notaram que a gente ia se consagrar e comentaram, olha, vai ter esse momento e vocês podem participar junto com a gente. O pessoal da outra turma, né? Não diretamente pela pessoa que estava se consagrando com a gente da paróquia. Então, se isso for acontecer, a gente vai ser informado lá. Mas de antemão, vamos pensando que provavelmente vai ser algo mais interior do nosso coração, certo? Aí, as últimas observações aqui do slide, né? O padre pode assinar as cartas como testemunha, e aí entra muito da abertura do padre, né? Não é sempre que o padre assina. Nós que estamos à frente da, da turma, geralmente assinamos se a pessoa tiver interesse, né? Tipo, chegar e, olha, quero que você assine como testemunha, que eu me consagrei, me preparei, a gente assina, não tem problema nenhum. É mais para declarar isso mesmo. Tinha alguém acompanhando durante o processo, né? E aí, como a gente já comentou, precisa se confessar antes de da missa, né? Ainda dá tempo. E oferecer a Nossa Senhora algum tributo ou presente. O pessoal leva, às vezes, uma vela e acende diante da imagem de Nossa Senhora, ou faz um ato de caridade, leva uma coroa para a imagem de Nossa Senhora. Aí vai muito do que Nossa Senhora suscitar o coração de vocês. Se ela pedir
para vocês rezarem pelas almas do purgatório. Esse será o presente que vocês estarão dando à Nossa Senhora, tá? Então, ainda dá tempo aí de refletir qual será esse presente, qual será esse ato de caridade, de serviço. Em relação às fontes, né, que a gente usou, a Aureliana já tirou esses slides, mas foi A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, de Barbet Pierre, da editora Cleofas, de 2014. Ele tem todo esse estudo sobre o Santo Sudário, com muito mais detalhes do que o que eu falei aqui. Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís, né? Tem alguns sites com as histórias dos milagres, mais detalhados do que o que a Aureliana comentou aí também. E é isto. Vocês têm alguma dúvida?